13, são duas bestas. Então, um falso profeta, e vai fazer sinais. Diz a Bíblia que até fogo ele vai fazer cair do céu na presença das pessoas, e vai enganar muito. Porém, aqueles que estiverem designados pelo Senhor não serão confundidos, não serão enganados. Agora, a outra vinda de Jesus era o término da grande tribulação. Na verdade, que a maioria dos evangélicos que ficarem na grande tribulação serão mortos estupidamente, esfolados, enforcados, arrastados, cortados, despedaçados, queimados. Não pense que vão botar no paredão e só metralhar, não. Serão mortes horríveis que eles vão aplicar, como o diabo sempre fez no tempo de Hitler, em outros tempos, no tempo de Nero, no tempo de Jesus, para fazer as pessoas blasfemarem e negarem a Jesus. Matar rapidamente é fácil. É fácil. Se pastores por aí não estão pregando a palavra corretamente, eu prego o que o Espírito me revela dos últimos dias, o que vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação será uma coisa horrível. Jesus disse: nunca houve um tempo como este. Ele disse: orai, orai, versículo 20, Mateus 24, 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Espiritualmente, inverno e sábado é a ausência do calor espiritual, da manifestação poderosa do Espírito Santo, não é? E sábado, porque na lei era dia de descanso. Os anjos não estão trabalhando com poder como hoje, ajudando-nos com graça. Graça é a ajuda de Deus. Aleluia. Então será um período horrível. Não haverá profecia, sonhos, não haverá Deus falando no ouvido de ninguém, não haverá Bíblia. Eles vão caçar as Bíblias, vão queimar as Bíblias, vão acabar com as sociedades bíblicas que existem no mundo inteiro. Os templos serão tomados pelos governos. Os evangélicos vão experimentar o espólio dos seus bens. Essa é a verdade, segundo a palavra de Deus. Nós estamos alertando para o bem de quem também ama, porque aquele que avisa, que dá conselho, porque a Bíblia diz que o conselheiro fiel faz refrigerar a alma do seu Senhor. Eu tenho certeza que Deus se alegra, porque nós estamos transmitindo uma mensagem sem interesse, sem interesses materiais, mas com um interesse eterno, de que almas sejam preparadas, tenham temor e sejam preparadas pela verdade da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Ora, quando terminar a grande tribulação, haverá um combate chamado combate do Armagedon. Ali Jesus Cristo, junto com o seu exército, não sabemos se são os que foram com ele ou se estarão anjos. Diz ali também de Joel: o Senhor com os seus exércitos. Ali vai haver um combate do exército da besta. A besta, o anticristo, vai formar um exército, pelo menos com 10 nações associados a ele, que são os 10 chifres que João viu na sua cabeça. São 10 reis que vão dar a este homem as suas autoridades. Ele vai delegar essas nações com plenos poderes, e essas nações formarão um enorme, gigantesco exército unido. Ora, mas serão derrotados no final da grande tribulação. Então, segundo a palavra de Deus, haverá uma escuridão qual nunca houve. Eu gostaria de ler aqui Mateus 29, versículo 29, do capítulo 24. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação, no finalzinho, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso está relatado no livro de Zacarias. Nós vamos para o livro de Zacarias. Mas eu quero dizer uma coisa: é um grande sinal da vinda de Jesus inconfundível no final da grande tribulação. Aqui diz que depois
da grande tribulação, das aflições, depois, e logo depois da aparição daqueles dias, dos 7 anos de grande tribulação, não é? Então, o sol vai escurecer, a luz, as estrelas, as potências do céu serão abaladas, que são, na verdade, os meteoros, as grandes constelações e o poder do Satã também, tudo será abalado. Haverá uma escuridão gigantesca. Nesta época, devido às grandes guerras e um grande terremoto que vai haver também na grande tribulação, as hidrelétricas, as fontes, as fábricas vão todas acabarem. Nós vamos resumir um assunto, mas nós vamos falar sobre esse furacão. Nós vamos falar sobre o furacão, esse terremoto, que vai abalar o mundo inteiro e vai fazer com que o negócio, a finança do mundo caia a zero, segundo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 18, em que os comerciantes vão lamentar por ver Babilônia afundada. Babilônia, não se engane, não é uma cidadezinha, não é Vaticano, não é Estados Unidos, não é Brasil, não é Indonésia, China, Japão, é o mundo inteiro. Babilônia é o mundo todo, é o mundo com as suas 7 cabeças. Então, vai aparecer então um sinal, a glória do Senhor no céu. Por isso que Jesus afirmou isso aqui, dizendo que na verdade nós não devemos ficar preocupados como vai aparecer ele o seu sinal, ou seja, nós, os que ficarem aqui, quem ficar aqui na verdade, na grande tribulação, na hora do arrebatamento, não estiverem preparados, vão ficar aí, vão ficar e na verdade vão saber por que ficaram, porque nunca quiseram contestar os seus pastores, as suas doutrinas, os seus ideais, sempre seguiram cegamente por causa de vitória, por causa de bênçãos recebidas, por causa de coisas materiais que conquistaram, através de sacrifícios, através de propósito. Isso não dá garantia a ninguém de salvação e nem do arrebatamento. Precisamos nos preparar para a vida eterna e para o arrebatamento. Bom, vamos continuar aqui falando sobre o sinal. Esse sinal será a glória do Senhor. Vai aparecer no céu uma glória, a luz, só a luz do Senhor Jesus, com os santos anjos, aleluia, e com todos os remidos que ressuscitou e que foram mortos desde Abel até o último homem naquele exato momento. Então virão juntamente com o Senhor. Os céus vai estar todo iluminado pela glória, não do sol, nem da lua, nem das estrelas e nem de luz elétrica feita pelo homem. A glória do Senhor. E ele não virá rapidamente e descerá sobre a terra, mas estará no céu por um período, enquanto a terra der o seu giro. Todo o olho verá, dos que habitam sobre a terra e também dos que estiverem no inferno. Deus vai abrir a porta do inferno e todos que estiverem lá virão, porque Jesus disse isso e o anjo do Senhor disse isso quando Jesus foi subindo para o céu. 2 varões se apresentaram diante dos discípulos e dos que estavam ali e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido do céu, assim como para o céu ele foi, ele virá. E a Bíblia diz que o verão até aqueles que os transpassaram, diz lá no livro do Apocalipse. Então também Jesus disse para Caifás, o sumo sacerdote: brevemente vereis o Filho do Homem vindo na sua glória dos seus santos anjos, com poder e grande glória. Então, como que vão ver Jesus vindo, se já estão mortos? O soldado que furou Jesus está morto, não se arrependeu, está no inferno. Até os mesmos que os transpassaram, então está se referindo aos soldados. E, na verdade, como Jesus contou aquela parábola do rico e Lázaro, ao morrer, aquele mendigo foi levado pelos anjos para o descanso, sem lugar de descanso, paraíso, sem o Abraão. O rico ergueu os seus olhos, viu que estava nas chamas do inferno, no tormento, e ele olhou e viu ao longe. Então Deus concedeu que ele visse.
consentiu que isso acontecesse, Ele vai consentir que aconteça também no ato em que Jesus aparecer no céu com grande poder e grande glória. Agora, veja bem o que está escrito aqui no livro do profeta Zacarias. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Zacarias 14, versículo 3. Como no dia em que pelejou, no dia da batalha. Aqui está se referindo à guerra do Armagedon. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Haverá uma planície, na verdade. Segundo as Escrituras, Deus vai fazer modificações sobre o globo da terra com os grandes terremotos que Ele vai trazer nos 7 anos de grande tribulação. Um deles, nós já vamos falar sobre ele, será tão grande que vai abalar o mundo inteiro, a terra inteira, segundo a palavra de Deus. Então diz aqui que Jesus irá colocar seus pés sobre os montes das oliveiras. Alguns cientistas, principalmente lá em Israel, já constataram que existe uma fenda no Monte das Oliveiras que vai de um lado até o outro. Certamente quando Jesus vier, haverá um terremoto e isso vai acontecer, e ali haverá uma planície, segundo a palavra de Deus. E diz aqui: refugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Zel. Refugirei assim como fugisse do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui está. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. É o sinal que Jesus disse. Mas vamos até lá. Vamos falar sobre a luz. A luz que nós falamos, que será a glória de Jesus que vai iluminar a terra toda. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. É interessante, não vai haver luz e nem espessa escuridão. Claro, não haverá as luzes naturais, sol, lua, estrela, e nem a luz terrena, artificial, e nem espessa escuridão, porque vai aparecer a glória do Senhor que vai iluminar a terra. Por isso que a palavra parece que contradiz, mas não contradiz. Não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Vamos lá, por quê? Mas será um dia conhecido do Senhor, será um dia notório, notável. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será, porque não será escuridão natural da noite, e nem será um dia iluminado pela luz do sol. Aqui que está o entendimento. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. É isso que queremos explicar. Por que no tempo da tarde haverá luz? A glória do Senhor, Ele vai aparecer no céu com grande poder e grande glória. Esse é o sinal do fim do mundo, a luz que vai iluminar o globo terrestre, o espaço infinito todo será iluminado pela glória do Senhor, aleluia. E então o Senhor vai pairar no ar, enquanto a terra dá o seu giro. Por isso que o profeta diz que na hora da tarde não haverá aquela meia luz do sol se pondo, será dia, mas um dia diferente, é o dia do Senhor, um dia que não será iluminado pela luz do sol, nem das estrelas, nem da lua, e nem da luz dos homens, mas com a luz da glória do Senhor. Naquele dia, então diz aqui: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Aqui já está falando do período dos 1000 anos que vai acontecer sobre a terra do reinado de Jesus Cristo. Metade delas, essas águas, para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, Essas águas se referem ao Espírito Santo de Deus e a palavra que vai banhar o povo, vai banhar a terra, porque haverá um ensinamento perfeito, sem impedimento, e uma operação tremenda do Espírito Santo no período dos 1000 anos de Pai sobre a terra. E diz aqui o versículo 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome.
não é? Toda a terra em redor se tornará em planície. Versículo 10: desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananiel até aos lagares do rei. E habitarão nela, não haverá mais anátema, maldição, não é? Porque Jerusalém habitará sempre. Então haverá uma planície, o Senhor reinará ali, e será um período de glória sobre a terra. Na verdade, muitas pessoas dão ênfase que Jerusalém já foi constituído. Jerusalém e o povo de Israel ainda não foram constituídos no seu lugar, porque não servem nem adoram a Deus perfeitamente. Mas no período dos 1000 anos de paz, aonde haverá uma perfeita comunhão, então cumprirá todas as profecias em relação à reunião de Israel com Jesus. Como diz também: porém vós o Espírito, não é? O meu Espírito, e vos farei saber a minha palavra, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Isso vai suceder naquele dia, não é? Para alguns já começou, porque Cristo já está lhe dando o coração. Mas voltando aqui para o livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 31 também é muito interessante. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ora, isso aqui quase não tem sido ensinado em púlpitos, em televisões, porque isso não gera dinheiro, mas isso gera sabedoria e conhecimento e libertação. Quando Jesus aparecer no céu com os seus santos anjos e com os santos ressuscitados com ele, ele dará ordem aos anjos para buscar os crentes que conseguiram, com permissão, ficarem vivos no corpo físico, no corpo de carne, porque a maioria vão morrer. Então, em cada nação, Brasil, Estados Unidos, China, Indonésia, Peru, e aí vai, mundo todo, haverá um grupinho escondido pelas cavernas, como diz Cantar de Salomão, quando o Senhor chama a pomba que está escondida pelas fendas das rochas. Ali está se referindo à igreja depois que passar a tempestade, depois que passar a grande tribulação, que vai aparecer as flores da terra e o tempo de cantar vai chegar, não é? Cantar de Salomão fala muito sobre a grande tribulação e muitos não conseguem entender. Tem que ser por revelação divina. Bom, os anjos vão então, não é, banhar, vão buscar, porque haverá mais condução, carro, avião, navio. Esses anjos serão enviados para apanhar isso aqui, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor, trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, desde o lugar onde eles vão ajuntar, porque vai ser em Jerusalém o local do reinado de Jesus Cristo com os santos. Aqui vai começar então o período de 1000 anos de paz. Então haverá um grupo de cristãos que vão ficar vivos na grande tribulação, um grupo pequeno, e haverá um grupo também de pessoas ímpias, com a marca da besta nas suas mãos ou nas suas testas, que também ficarão vivos. Esses 2 grupos vão reprocriar. Os cristãos vivos da grande tribulação vão reprocriar, para cumprir Isaías 65, que diz: e não terão filhos para perturbação, e os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Aleluia. Não haverá crianças em poucos dias, crianças mortas em poucos dias. Esses cristãos vão casar-se uns com os outros, não com os que vierem, porque os que vierem virão um corpo de carne, mas um corpo que já não tem sentimento de sexo, sentimento de marido, mulher e filho. Serão como anjos. Jesus também virá em corpo físico, porque ele vai comer, viver, beber aqui conosco, como ele mesmo disse: desde agora não beberei do fruto da vide, até que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai, que será o reinado de 1000 anos sobre a terra. Bom, eu quero falar agora dos terremotos que vai haver na grande tribulação, que eu disse que falaria. Ele está aqui no Apocalipse capítulo 16, né?
é um assunto importante, porque isso está escrito também no livro do profeta Isaías. Isaías diz que a terra vai vacilar como ébano, não é? Diz aqui a palavra do Senhor, capítulo 16, versículo 17: e o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu grandes vozes do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade vendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra do peso de 1 talento. 1 talento é 34 quilos, mais ou menos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, diz aqui que esse grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Irmão, amigo, seja quem for, quem vai acessar esses vídeos, ou esse vídeo, quero dizer uma coisa: muitos pastores e líderes não estão alertando o povo do que vai acontecer. E nós sabemos que muitos cientistas que não pesquisam a Bíblia, mas estão de olho nos acontecimentos, estão aguardando, por exemplo, os cientistas de Tóquio, estão aguardando um grande terremoto. Talvez seja outro, porque também outros terremotos grandes vão acontecer, mas esse é o maior de todos. A Bíblia diz aqui que todas as ilhas e todos os montes caíram. Isso aqui é literal, porque o que nós lemos lá em Zacarias, que a terra vai se tornar uma planície, aqui está uma prova de que Deus vai fazer isso pelos terremotos. Nós sabemos, por exemplo, que os países eram grandes, todos os países eram juntos num grande continente. E através dos terremotos, ao longo dos anos, Deus separou para um propósito. E agora Deus vai ajuntá-los bem próximo através desse grande terremoto. Em 7 anos, para Deus é fácil fazer. Para os cientistas podem ter demorado bilhões de anos, segundo a imaginação dos anos que eles criaram as suas imaginações. Mas nós sabemos que desde a criação até agora são praticamente quase 7.000 anos. E em 7 anos Deus vai fazer isso. E esse grande terremoto vai fazer com que as cidades das nações caiam, vão desabar, os prédios vão cair, as pontes vão cair, as hidrelétricas vão cair, as firmas vão cair, as grandes construções vão cair, os grandes monumentos vão cair, tudo vai se perder, a glória da terra vai se acabar. Isaías fala o que vai acontecer sobre a terra, que diz que o Senhor vai desolar a terra, que as portas vão se abrir com estalidos, que a canção, os cânticos não vão se ouvir. Tudo isso se junta e forma uma história perfeita. Concluindo também com Apocalipse 18, fala sobre a queda de Babilônia em relação a negócio, a finança, a dinheiro. Diz aqui que todos os comerciantes de todos os tipos estarão de longe, jogando terra para cima, chorando e lamentando, dizendo: ai, daquela tão grande cidade. Não está se referindo a uma cidade local, mas o mundo que vai parar. Porque os grandes ricos e os grandes negociantes, na verdade, são dependentes, são escravos da riqueza. O dinheiro é seus senhores. O dinheiro e o prazer são ídolos para eles, são seus deuses em quem confiam. E Deus vai provar para o homem mortal que esses ídolos vai ser jogado por terra, aleluia. E a palavra de Deus vai se cumprir. Nós, o povo de Deus, homens e
agir com clareza, a fim de que se saiba. Pode ser que alguns se arrependam, pode ser que se emendem e busquem a Deus, porque o tempo está se aproximando, as coisas estão acontecendo. Não podemos fechar nossos olhos, temos que unir os acontecimentos com as coisas que está escrito na palavra. Um dos grandes sinais para mim é a marca da besta. Esse chifre, por exemplo, tem um código de barra. No código de barra, a primeira barra do meio e a última é 666. Há um programa que já outras pessoas fizeram, programaram e colocaram ali e deu perfeitamente. Tem uma bateria líquida de lítio que é recarregada pela energia do corpo humano. Foi feita uma pesquisa de milhares de dólares ou milhões de dólares para ver no corpo humano em que local seria o melhor lugar. Acharam o melhor lugar aqui, nesse lado aqui da mão direita, e depois aqui. Há quem diga por aí que a mão direita que todo mundo é destra. Nada disso. É porque eles descobriram que verdadeiramente aqui tem uma caloria maior. Deus já sabia porque ele criou o corpo humano, e ele disse aqui em Apocalipse 13, mostrou para João que os homens dessa época seriam marcados na testa ou na mão direita, que é o melhor local para, na verdade, a bateria ser recarregada. Esse chip manda informação via satélite, aonde quer que a pessoa esteja com ele, eles saberão aonde essas pessoas estão, sua identidade, seu nome, se estão vivas ou se estão mortas. Isso tudo é um controle para o reinado do anticristo, um reinado que ele vai levantar para cair, seu nome será feito. Agora, os crentes que estão brincando vão padecer muito, porque é um período muito triste. Então diz aqui que as ilhas vão desaparecer e os montes também vão se afundar. Isso para nós sabemos que é fácil, porque Josué com o povo recebeu ordem de rodear a cidade por uma semana, e cada dia rodeava um dia uma vez, e no último dia rodeava 7 vezes. Então Deus ordenou que o povo gritasse. O povo gritou, e ao mesmo tempo que o povo gritou, as muralhas se desabaram, não somente desintegraram, mas parece que afundou para baixo, para baixo da superfície, não somente de cima para a superfície, mas da superfície para baixo, porque se somente desmoronasse, ficaria uma montanha de estrombos, vamos dizer assim, de pedras, e na verdade Deus pode todas as coisas. Nós sabemos disso, segundo a palavra do Senhor. Então está aqui Apocalipse 16 falando sobre esse tão grande terremoto como nunca houve. Agora, no livro de Isaías também fala sobre esses acontecimentos que há de vir sobre todo mundo, porque muitos estão pregando a palavra para outras finalidades, ao invés de estar ensinando, alertando o povo para esses acontecimentos que breve hão de acontecer, e está de pé, não é? Diz aqui Isaías capítulo 24, o título é Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa do livramento da ruína dos seus inimigos, cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Sendo que isso aqui não é só com o povo de Israel, mas é com todos os evangélicos que vão ficar aqui na terra. A questão é que muitos estudiosos vê título e vê que a profecia parece que vai só direto ao povo de Israel, porque naquela época era o povo de Deus. E agora, quem é o povo de Deus? Aqueles que ficarem aí no pecado como o povo de Israel vão padecer da mesma forma. Diz aqui, eu vou ler o versículo 17 diante, só para nós confirmarmos e terminarmos. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir na cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra. Vale a pena ler o texto todo, mas nós só estamos lendo esta parte. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, veja bem, e de todo se moverá a terra, de todo vacilará
e será movida e removida. Olha o terremoto, movida e removida, como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia, o Senhor visitará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Isso aqui é a guerra do Armagedon. Os exércitos do alto das alturas são os demônios, as potestades do ar, que serão presas. Satanás será encarcerado, seus demônios, no inferno por 1000 anos, enquanto Jesus reinar sobre a terra. Jesus não vai querer um demônio aqui. Se alguém pensa que vai querer demônio nos 1000 anos de paz, é mentiroso, ou está enganado. E se alguém ensina assim, é mentiroso, é mentira, porque na verdade, nos 1000 anos de paz, não haverá nenhum poder satânico para perturbar um cérebro do Senhor. É nesse período que a Bíblia diz em Isaías 2, que as armas de guerra serão transformadas em armas agrícolas, e um outro profeta também fala semelhante. Ora, diz aqui, e serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Também Ezequiel 38 fala sobre este período da guerra do Armagedon, que muitos estudiosos dizem que não é a guerra do Armagedon, mas é sim, né? São períodos que vai vir Jesus no final da grande tribulação. Ele vai com seus exércitos atacar o exército da besta. Satanás e seus demônios serão encarcerados num cárcere por 1000 anos. A besta e o falso profeta vão ser tirados vivos da terra, Apocalipse 19, serão lançados no lugar aonde todos os seres humanos perdidos irão, o lago que arde com fogo e enxofre. Finalzinho do livro do Apocalipse, capítulo 19, finalzinho do capítulo 19, no livro do Apocalipse. Também o diabo será a terceira pessoa a ser lançada lá. No final dos 1000 anos de paz sobre a terra, Satanás será preso definitivamente. Todos os ímpios serão mortos, que vão querer atacar Jerusalém com o diabo. O diabo será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esses três vão estrear o lago que arde com fogo e enxofre. Satanás ali será uma pessoa natural, comum, sem força nem poder, diz Isaías 14. Eles não vão passar pelo juízo, nem a besta, nem o falso profeta, e nem o diabo. Os seus demônios e todos os ímpios vão passar pelo juízo de Deus, diz a palavra do Senhor. Que Deus assim abençoe, através desse estudo, através desta palavra, e aqueles que quiserem colaborar conosco em levar esta palavra adiante, peça cópia, faça cópia e distribua gratuitamente, porque esta cópia é de coração, como todos os vídeos do YouTube que nós colocamos, para que muitos de nossos irmãos que estão sendo dilubriados sejam libertos, porque disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.